E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E hoje a gente vai estar falando aí do fundo imobiliário que tem dado mais dor de cabeça aí pra galera, que é o DEVA11. O que tá acontecendo? Como é que tá a carteira atualmente? Se tem muito devedor, tem bastante devedor, viu? Tem muito fundo inadimplente, tem algumas garantias aí que vai ser executado e também tem algumas carências que lideram até o final do ano. Então assim, é um tema muito complicado e a gente vai olhar tudo isso no relatório gerencial hoje. Vamos ver o que o DEVA11 traz pra gente aí, pra esse mês de abril. Então, bora lá, chegando aqui no relatório, vamos dar uma olhadinha. Eu gosto bastante do relatório do Deva. Realmente teve esse problema de fundo de crédito, mas ele não deixa de ser um fundo imobiliário, ainda até que muito bom. Eu gosto bastante da gestora e tudo mais, mas é aquele negócio, é um fundo high yield, de papel e, obviamente, pra galera que ele vai emprestar dinheiro, vai gerar um CRI, acaba que são devedores que têm um pouco mais de problemas. E por ser, exatamente por ele ser high yield, então cobra taxa mais alta. E a gente pega um momento desse, realmente vai passar por momentos mais complicados. Mas assim, vamos analisar, vamos ver quais são as atitudes que a gestora está tomando para contornar toda essa situação. Basicamente, a gente chega aqui na carteira já coloca uns destaques, isso é muito bom. Basicamente, no último mês aí, agora pro mês de abril, pagou 70 centavos por cota. A inflação, a taxa média da carteira tá em inflação mais 10%. Então assim, a taxa muito alta. É um fundo high yield, né? Então assim, vai entregar taxas mais altas. E a carteira tá em cerca de 30% de implante. Então a gente tem basicamente 30% da carteira inadimplente. Uma taxa um pouco alta. Taxa de administração 0,20 ao ano. Taxa de gestão 1% ao ano. E a taxa de performance 10% aqui. 100% CDI. Acho taxa de performance ridícula. Tinha que tirar isso. Não faz sentido você cobrar mais porque o fundo tá rendendo mais. E vamos lá, resultados do mês. Basicamente fala que o fundo distribuiu 9,8 milhões de rendimentos. Teve uma queda bem grande, se a gente for lá para janeiro. Mas obviamente, quando você toma uma tacada que ele tomou, é complicado. Dividend yield de 1,25. Você comprando a cota hoje a R$50, você tem basicamente isso. A taxa média da carteira, como eu falei para vocês, está no IPCA mais 10,57%. E aqui eles falam que a distribuição mensal foi afetada pelas inadimplências ocorridas no período. Comentaremos caso a caso a seguir. Reforçamos que continuamos a envidar os melhores esforços para a regularização de todas as pendências perante as empresas devedoras. Assim, eles estão gesticulando, articulando muita coisa para ver se conseguem resolver esses problemas de inadimplência. Aqui ele mostra um pouquinho da DRE, acho importante, vou até dar um zoom para vocês, mostrando, né? Basicamente, ó, o total de receitas 10 milhões. A gente for olhar para janeiro aí de 2023, basicamente teve uma receita de 17 milhões. Então assim, uma queda de 7 milhões de rendimento. Então um fundo que pagava 1,10 está pagando 70 centavos. Uma queda um pouco grande. E essa queda principalmente é questão de juros. O fundo arrecadava em média 10 milhões por mês de juros, agora está arrecadando 4,5. Uma queda aí de mais de 50% na arrecadação só dos CRIs. Então acaba que afeta um pouquinho. Correção monetária manteve, está na média de 5 milhões por mês. E rendimentos do caixa também 8 milhões por mês. Então tá a média que ele está mantendo aí. E a receita de FIs cerca de 500 mil por mês. Então tá aceitável, dá pra gente manter assim. Despesas totais 1.155.000. Total distribuído cerca de 9.831.000. Basicamente, se a gente for olhar para janeiro, estava distribuindo cerca de 15 milhões e 500 mil de rendimentos. Então assim, teve uma queda de 5 milhões aí. Você vê que o impacto que aconteceu nos juros, nos CRIs, foi muito gigantesco. E a distribuição da cota, cerca de 70%. Então assim, vamos ver o que ele vem para trazer para o próximo mês, né? Próximo relatório de abril, quando sair, a gente vai trazer aqui para dar uma analisada, né? O que tá acontecendo realmente? Porque será que vai surgir mais problemas? Assim, a gente pensa, né? Se compra agora e se surge mais BOs. Porque um valor de R$55 é até que aceitável, né? Mas você tem que ter noção. Aqui mostra um pouquinho do que foi gerado e do que foi distribuído. Basicamente foi gerado 1,40, aí mostra tudo mais. Vai ver que o fundo até que acumulou uma reservinha agora em abril, mas assim, né? Dividend yield, obviamente, que agora vai ficar extremamente alto, porque, como eu falei para vocês, com essa queda do valor da cota, mantém o rendimento, então você compara sempre o valor mercado, então vai manter bem alto. Aí, se a gente comparar patrimonial, acaba que tem uma quedinha. E que eu acho sempre maneiro, importante também mostrar para vocês, que é os resultados acumulados. O DEVA11, desde o início que ele foi fundado, ele vinha ganhando aí do CDI e tudo mais, porém, agora, com essa queda, ele perdeu para todo mundo, pro Ibovespa, pro IFIX, o CDI, só não perdeu pra ele mesmo. Mas ele teve uma queda gigantesca. Pode ver que o fundo derreteu. E aqui, principalmente, eu acho que é importante a gente ver uma questão aqui. Eu vou fazer algumas críticas em relação ao DEVA11. A primeira coisa é um fundo high yield, tem muito risco, tem taxas IPCA mais 13, por exemplo.
a WAM Holding, IPCA mais 13, e ela não tem LTV. Como que um fundo high yield não tem pelo menos uma garantia ali que vai ser executada, algum imóvel que dê um LTV mais baixo, ou pelo menos 50%. Então, assim, é complicado. Alguns têm, ó, que nem o Golden aqui, ó, que analisando, tem um LTV de 36%. Excelente. Porém, quando a gente vai olhar, a maioria não tem, o LTV é muito baixo, então é complicado isso. Quando a gente chega para olhar como é que tá a carteira, principalmente, acho que é muito importante a gente dar uma olhada nisso. A Hope, que representa basicamente 5% do fundo, tá com pagamento em prazo de carência. Olha só, os 6 primeiros aqui, ó, os CRIs do fundo, ou tá em prazo de carência, ou tá inadimplente. Então, assim, aquele relatório lá, aquilo lá que eles mostraram lá em cima, que tem 70% da carteira adimplente, é complicado, porque eles não consideram esses pagamentos em carência, em prazo de carência. E eu vou mostrar para vocês ali embaixo, teve muito CRIs que eles negociaram um prazo de carência até dezembro. Então, assim, e aí, né? Será que é a verdade que a gestora tá passando pra gente? Olha só, tem muito. A maioria dos CRIs aí, não vou dizer a maioria porque eu tô sendo equivocado, mas cerca de 40% dos CRIs aí tá passando por problema. E quando a gente olha as porcentagens mais baixas do fundo, são as que estão dando menos problema. Que possui, ó, LTV de 8%, excelente. Um LTV, ó, de 24%. Olha aqui. Tem um aqui, ó, IPCA mais 15%, e um LTV de 43%. Assim, o que acontece? Olha, a Gramado, por exemplo, IPCA mais 10%, basicamente. Olha só, LTV de 30%. Assim, tem um problema? Ok, demora um pouco para executar a garantia e tudo mais, mas tem uma segurança maior. Quando você tem esses problemas aqui, ó, você fica na mão. E aí? É o segundo CRI mais importante do fundo e não tem um LTV, não tem uma garantia. Então é complicado. Vamos ver qual que é o caminho que a gestora vai tomar para os próximos meses. Aqui fala um pouquinho do cenário macroeconômico, mas não vale a pena ler. Eles vão ficar batendo um pouco, falando da Selic, falando das coisas do governo, tudo que a gente já sabe. Eu acho que o mais importante é a gente chegar nos comentários, né, sobre os ativos. Vamos começar primeiro pelo Gramado Park. Fala aqui, né, que conforme o fato relevante, 29 de março, que o fundo não honrou, que a gente já sabe disso. E fala assim, a Gramado Park havia conseguido na justiça uma liminar que suspendia os pagamentos das suas obrigações. Então, não ia precisar pagar. Porém, todos os CRIs que tinham, todos os devedores entraram na justiça e conseguiram derrubar essa liminar. Então, por agora, o que eles estão fazendo? A regularização dos pagamentos está caminhando para ser renegociada e finalizada, tendo matéria de Assembleia Geral investidores que será realizada no mesmo momento oportuno. Então, por enquanto, não teve nada. A liminar está suspensa, Gramado Park não está pagando, e é isso. Nada de nenhuma atualização. Circuito de compra. Mesma coisa, foi divulgado no dia 29 que não honrou com o pagamento. E aqui fala, tem os motivos, né? Deterioração, essas desculpinhas assim. E aqui falam quais são as medidas que não tomou na conversa com eles e tal. Então, a concessão do waiver no sentido que não foi decretado vencimento antecipado do ativo e tal. Teve inadimplência, geralmente eles declaram um vencimento antecipado. Então, acabou aqui, tem que pagar o que você me deve, e é isso, tá ligado? É geralmente isso que acontece. Porém, eles deram concessão, isso não vai acontecer. E deram a carência de amortização até dezembro de 2023. Então, assim, o fundo tá em processo de carência. Então, o CRI tá em processo de carência. Não vai precisar pagar o fundo até dezembro de 2023. E lá a gente vai ver se conseguiu se recuperar e tudo mais. Então, assim, fala que teve uma assembleia que foi votada, mas vai ter uma nova assembleia para revotar isso aí. Acho que não pode. Tudo bem, momento de carência sim para reverter a situação, mas eu acho que são outras medidas melhores. Eu acho que tem que executar a garantia e é isso. A WM Holding também passa pela mesma coisa. Não teve a declaração antecipada do ativo, teve um aumento nas taxas, então passou de IPCI mais 9 para IPCA mais 13% ao ano, isso é bom, mas deu carência também até dezembro. E o CRI loteamento NG30 não teve pagamento e eles ainda estão em processo de contato para ver o que eles vão fazer. Então a maioria tá tudo em processo de carência. Isso é bom porque dá para a empresa reestruturar e voltar a pagar, mas por outro lado é ruim, porque e aí, o fundo fica como? Tem basicamente, se a gente for lá ali, contando com os prazos de carência, mais de quase 50% da carteira sem ter pagamento. E aí, como é que o fundo vai ficar? Qual que a gestão vai... O que a gestão vai fazer para não afetar o cotista, que é o dono do fundo? Então, fica esse questionamento aí. Acho que você tem que fazer o certo pelo certo. Ah, não pagou, vamos executar as garantias. Mas é foda. A maioria não tem garantia. Aí você fica nessa, fica à mercê do fundo. E aqui fala, né? Basicamente, você dá um zoom para vocês. A maioria da carteira é em CRI. Mostra um pouquinho das taxas, tudo mais. A maioria IPCA também. Então é um fundo assim, tem pouquíssimo CDI e as taxas
muito alto. Tem um pouquinho, alguns fundos e tudo mais, ó, só um pouquinho. E aqui vai falar um pouquinho de todos os CRIs. Eles focam não muito na parte de hotel. Então assim, tem ó, o CRI, que é um resort e tudo mais, o Brasil Parques, também aquele parque de gelo. Ó, parque. É muita área de turismo no Brasil, sabe? E acaba que é um mercado muito cíclico. Assim, a galera às vezes compra e aí você passa por um momento de uma taxa de juros mais alta, a galera deixa de viajar. Tem menos dinheiro no mercado. E esse mercado sofre demais. Obviamente que em cenários de mais baixo e tudo mais, onde tem mais procura pelo turismo, ele dá um aumento. Mas é um mercado muito cíclico. Eu prefiro ficar de fora. Tem muito loteamento. Loteamento é complicado, porque quando a gente entra na parte, depende de uma venda e tudo mais. Então, assim, tem que ter uma localização muito boa. Tudo isso influencia. E tem muito loteamento. Entre loteamento e construção de prédios e tudo mais, na construção civil mesmo, na parte de construção, eu prefiro muito mais ir pra parte de construção do que ir pra parte de loteamento. E loteamento, assim, depende da localização, tudo isso influencia. Às vezes você não consegue vender todos os terrenos. Que agora a parte da construção, constrói um prédio, você vai lá, compra o seu apartamento e já tá tudo montado, você chega e mora. Terreno não, você tem que comprar, se você vai construir, é um pouco diferente. Então, assim, do Deva é isso, pessoal. Eu acho que o relatório ele tá mostrando. Não gostei muito da posição deles em relação aos CRIs devedores. Não vai ter uma solução por agora, então o cotista aí, fica à mercê, vai estar recebendo essa quantidade de rendimentos. E se não estourar mais bombas, né? Que é muito complicado. Tem muito fundo sem LTV lá fixado, isso é ruim demais. Então, assim, é um fundo que eu prefiro ficar de fora, principalmente na área de atuação dele, que é loteamento e turismo, que é muito ciclo e tudo mais. Não é um mercado. O mercado imobiliário em si de construção civil é um pouquinho mais estável no Brasil do que loteamento e até turismo. O dividend yield subiu demais, óbvio, 23%, porque você pega uma cota mercado de 52, distribuindo 70 centavos, nossa, o dividendo vai ficar lá nas alturas. Mas o risco que você corre é muito grande. E tá, o fundo já vem apanhando há um tempo, né? Se a gente for olhar, teve aqueles momentos ali de junho que pagou em 60, mas depois com a deflação pagou bem baixinho, agora tá pagando 70. E aí a gente chega num momento que tá com a taxa de juros e a inflação tá alta. A gente chega numa hora que a inflação vai baixar, a taxa de juros também baixa, nossa senhora, esse fundo vai sofrer. Porque ele tá pagando 70 centavos numa hora de que tá tudo muito alto, então tá girando, tá entrando a grana na carteira. E quando cai? E aí, né, pensamento pra você. Mas o Deva é isso, acho que nem precisa alongar muito, vocês já sabem do fundo, todos os riscos que ele tem a oferecer. Acho que não vale a pena correr muito risco em high yield, olhando só dividendo agora. Acho que tem muito fundo high grade aí, pagando uma taxa excelente, com muito menos risco. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí, falou!